queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Uma alegria podermos estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, para louvarmos ao nosso Deus. No momento nós não podemos nos reunir no templo fisicamente, mas estamos em espírito, juntos para adorar ao nosso Pai. Afinal, nós somos a igreja não para, a igreja é viva, é eficaz, somos nós que permanecemos o nosso culto a Deus. Amém, queridos? Eu gostaria que você, nesse momento, de repente já compartilhe aí com alguém, com um amigo teu, um familiar, para que ele possa estar entrando também nessa live, neste momento, estar recebendo da parte do Senhor uma palavra, estar junto conosco também em adoração, em louvor, nesse momento. Pega aí o teu smartphone, o teu computador, onde você está agora. Se for possível, junta aí com a tua família, reúne-se com eles aí na sala, ou em algum ambiente que vocês possam estar juntos também. Nós vamos estar orando nesse momento, vamos estar louvando ao Senhor também, tá? Em seguida vamos estar compartilhando uma palavra da parte do Senhor. Amém, queridos? Gostaria que você agora, onde você está, colocasse a mão no lugar do teu coração e fizesse junto conosco esta oração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós adoramos o teu santo nome, porque tu és o único digno, Senhor, de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, toda exaltação, Pai, seja dada a ti. Agradecemos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui, podendo levar a tua palavra, podemos estar, Senhor, compartilhando com a igreja, Pai querido, algo que tem, Senhor, que vem do trono da tua graça. Em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, ministre o coração de cada vida, Deus, que está agora conosco, ouvindo, Senhor, esta palavra. Que o teu Espírito Santo toque, Pai, no coração e ministre a vida de cada um dos nossos irmãos. Alcança, Senhor, aonde quer, Pai querido, que estejam, Pai. Sabemos, ó Deus, que por meio de comunicações, ó Deus, essa live, esse áudio, esse vídeo, Pai, pode alcançar uma infinidade de lugares, ó Deus. Existem pessoas em todos os lugares deste país, deste planeta, Deus, que podem estar acessando agora, Senhor, e ouvindo, Deus, esta palavra. Eu peço, no nome poderoso de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo alcance, Pai, alcance os corações, ó Deus, que venha quebrantá-los, ó Deus querido, e que o Senhor venha receber, em nome de Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração neste momento. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, e toda a adoração nós entregamos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos, amados, preciosos do Senhor. Nós estamos aqui como igreja, a igreja na sua casa, a igreja é você. Aleluia. Eu gostaria que você, onde estiver aí, no seu lar, talvez no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, eu não sei onde você está, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão e abençoasse a sua casa, convidasse a presença do Espírito Santo para se manifestar de uma forma sobrenatural. Glórias a ti. Nós cremos que o sobrenatural acontece quando pessoas comuns se reúnem, mas para adorar um Deus que é sobrenatural. Aleluia. A palavra dele não é invalidada por nada que acontece aqui na terra. A palavra do Senhor, ela não é invalidada por nenhum decreto humano. Nenhum decreto de maldição pode invalidar a palavra do Senhor. Então abençoe o seu lar e declare sobre a sua família a santidade, a beleza, a pureza, a graça e o poder do nome de Jesus, que restaura todas as coisas. Aleluia. Nós queremos declarar isso nessa noite, que é sobre ele, tudo para a glória dele. O nome dele seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós abençoamos cada lar, Senhor, onde esta live, onde este vídeo, Pai, chegar. Nós declaramos santidade no Senhor nos lares, proteção, graça, alegria, esperança, motivação que vem do seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos.
alturas. Declare isso onde você estiver. Hosana, Hosana, Hosana. Seja glorificado em toda a terra. Esta noite, neste momento, nós queremos declarar, sabe, assim como na região de Israel, próximo ao Rio Jordão, existia uma região, ainda existe, montanhosa, e dessa região era extraído uma planta, e dessa planta se retirava um bálsamo, que era muito perfumado. E ele trazia cura. Muitas outras nações exportavam o bálsamo de Gileade, porque ele curava e ele tinha um perfume maravilhoso. Um dia o profeta Jeremias fez uma pergunta para Israel. Israel estava afastado de Deus e a ferida não era física, era uma ferida espiritual, uma ferida de distanciamento de Deus, uma ferida de um desequilíbrio espiritual, porque se inclinavam para outros deuses. E a ferida só poderia ser curada quando o profeta Jeremias, ele usa o bálsamo, ele quer dizer que o próprio Deus era o remédio da nação de Israel. Que não há mais bálsamo em Gileade. E eu quero declarar isso sobre a nossa vida hoje. Há bálsamo e há remédio. Cristo é o remédio. Ele é a cura das nações. Você pode declarar isso aí na sua casa, onde você estiver. Declara o remédio, a cura das nações é o Senhor. Ele é o nosso remédio. Ele é o remédio do Brasil, das nações da terra. Nós aclamamos, nós chamamos a presença do Senhor. Esse perfume maravilhoso da presença de Cristo, que inunda a nossa vida, mesmo em dias difíceis. Nós cremos a cura, a bálsamo, ao médico que cura as nossas feridas. E é nesse nome que nós recebemos poder e autoridade para seguir. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, é um órgão vivo na terra. Então nós vamos cantar essa verdade, amém? Vamos voltar para o Senhor, como disse o profeta Oséias: vinde e voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele vai ligar de volta. Amém? Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião.
necessita mais de ti, necessita mais de ti. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declarar isso onde você estiver. Levante suas mãos e declare isso. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só Ele é. Tu és a fonte, Senhor. Oh, tu és o rio, Senhor. E nós, tua igreja, olhamos pra ti, Yahvé, pra sempre, Yahvé, Yahvé. Olhamos pra ti, Yahvé, pra sempre, Yahvé, Yahvé. Nós te olhamos, Deus, olhamos pra ti, Yahvé, pra sempre, Yahvé, Yahvé. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás para sempre e sempre. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás para sempre e sempre. Declare isso. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás para sempre e sempre, meu Deus. Ai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse período de louvor e adoração. Que o teu coração, Pai, possa receber dos nossos lábios o louvor, a gratidão, a honra, a glória, a justiça e o poder que pertencem só a ti. Nós entronizamos o Senhor em meio aos louvores e declaramos que tu és santo, 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 a cura das nações, o remédio para os povos, abrigo em dias de inverno, rios de água viva em meio ao deserto. Nós declaramos, Jesus, que tu és tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Fernando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estarmos juntos, adorando ao nosso Deus, nosso Senhor. Hoje estamos aqui, eu e a pastora Aline, na condução desse momento, né? Espero que vocês continuem aí conosco, que você receba, em nome de Jesus, essa palavra do Senhor para o teu coração. Amém? Eu gostaria de ler uma passagem que está em Atos, no capítulo 9, no verso, vamos ler do verso 1 até o verso 19. Bem, se você tiver com a tua Bíblia aí, você acompanhe conosco. Eu vou ler aqui a versão que eu tenho.
a conversão do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Em outras versões, Paulo faz uma pergunta a Jesus: Que queres que eu te faça? Entra lá na cidade e eles te dirão o que deves fazer. Os homens que com eles viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, erguendo-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu e entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, e para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe os olhos, umas como escamas, e recuperou as vistas. Recebeu então o batismo, e tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Se você puder ir, feche os teus olhos. Pai, esta é a tua palavra que lemos e cremos. Em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor já vem ministrando as nossas vidas através do louvor, pedimos que através da palavra também o Senhor venha falar conosco. Continue, Senhor, a ministrar as nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter o entendimento, Pai. Porque o que estamos fazendo aqui, Senhor, não é simplesmente uma palestra, não é simplesmente um curso, não é um coach, Pai, não. Pai, nós estamos aqui cultuando o teu santo nome. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar o teu santo nome, para bendizer o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, essa é a oração que fazemos e pedimos: nos conduz conforme o teu querer e conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Aproveitando que nós estamos aí no mês de abril, né? E interessante que ontem, né, dia 1º, foi feito um decreto, né, vamos dizer dessa forma, foi profetizado o dia da verdade. Um dia que normalmente era utilizado para outros fins, mas foi declarado em todo o Brasil, toda a nação, o dia da verdade. E em relação a esse mês, em uma das suas obras, Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores que já existiu na história, considerado o príncipe dos pregadores, ele explica a questão de onde vem o nome Abril. E ele fala
que na verdade o nome abril, ele vem derivado do verbo aperio, do latim. Na verdade significa abrir. E isso vem significando, na verdade, por causa do hemisfério norte, onde, na verdade, os botões de flores se abrem e chegam aos portões da estação mais florida do ano. Pastora Aline, coisa tremenda, né? Saber que existe algo que tem um significado assim tão importante para nós. E da mesma forma, eu convido você a abrir o teu coração ao Senhor. Da mesma forma que essa estação mais florida do ano, né, que anuncia a abertura desses botões de flores, você abrir o teu coração também, para que o Senhor possa fazer morada em ti, em nome de Jesus. Sabemos que é um momento, né, em que enfrentamos tantas situações complicadas, vamos dizer, não só por esse momento atual, mas já há um tempo que vem, desde quando o mundo existe, sabemos que existem tantas tribulações, tantas dificuldades, né? Mas é um momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo uma população tão revoltada com governantes, né? Nós estamos vendo cidades que estão sendo marcadas por violência. Nós estamos vendo tempos, né, em que a falta de amor, a falta de caridade, nós estamos vendo tempos em que o império das drogas tem afligido as periferias, tem afligido os grandes centros. São situações em que, se nós olharmos em todo o tempo ao nosso redor, tantos problemas que vivemos, tantas situações adversas que nós vemos ao nosso redor. Então são situações que há necessidade de soluções, há necessidade de buscarmos algo para resolver os problemas, de buscar soluções. E nós sabemos que a nossa principal forma, a nossa principal arma que nós temos de solucionarmos esses problemas é buscando a Deus. É a nossa busca constante por Deus. É isso que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, sobre nós buscarmos a Deus acima de todas as coisas, nós buscarmos a Deus independente da situação, as circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? Nós buscarmos a Deus como solução realmente dos nossos problemas. Oséias diz no capítulo 10, no verso 12, na parte B do versículo, ele diz que é um tempo de buscarmos ao Senhor até que Ele venha e faça chover a justiça sobre nós. Nós precisamos buscar, queridos, servi-lo, servir ao nosso Deus, buscar essa mudança, essa real conversão. Amém? E isso nós podemos ver muito claro na vida do apóstolo Paulo. Quando nós vemos e lemos a história do apóstolo Paulo, nós vemos a mudança e a transformação que isso aconteceu na vida desse homem. É um dos maiores exemplos que nós temos hoje para seguir, olhar pela palavra e ver o quanto esse homem foi usado por Deus. Por quê? Porque ele se deixou ser usado por Deus. Deus o encontrou e ele rapidamente respondeu o chamado de Deus. No verso 5 ao 6 ele diz lá: Senhor, quem és o Senhor? E disse o Senhor: sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, ele responde: Senhor, que queres que eu te faça? Queridos, Paulo, ele era judeu. Ele era da linhagem dos fariseus. Pastora Aline, uma linhagem, vamos dizer, do judaísmo. A nata da época, né? A nata da época, né? A nata. É a que o mais... poder da época, né? Entre os judeus. Mais levava a sério, né? O judaísmo. E na raiz, porque antes dele ser Paulo, ele era Saulo. E pesquisando sobre o nome Saulo, ele vem da raiz Saul, que significa aquele que foi muito desejado, aquele que foi muito esperado. Ou seja, provavelmente a mãe de Saulo, ela teve que orar muito para essa criança vir ao mundo.
ela teve que guerrear em oração, pastor Fernando. Isso é muito interessante se você for pesquisar o significado do nome Saulo. Então, ele nasceu como fruto de orações, como fruto de um milagre. Ou seja, essa criança é muito especial, porque ela veio. Então, eu creio que Saulo, dentro dele, ele tinha uma obstinação, porque ele era zeloso da lei. Ele tinha um zelo tão grande da lei, mas ele não conhecia Jesus. E ele odiava essa seita, porque ele achava então que o cristianismo era uma seita. E ele perseguiu de uma forma tão veemente, porque ele queria destruir com as suas próprias mãos, pastor Fernando. Mas a palavra diz que um dia Jesus falou para Pedro: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Saulo talvez não conhecia esse versículo ainda, né? Então ele se levanta para querer destruir algo que Deus falou que é indestrutível. A igreja de Cristo é indestrutível. Você pode dar um aleluia aí na sua casa? Isso traz alegria para o meu coração. Aleluia, 1000 vezes aleluia, 1000 glórias, pastor Fernando. A igreja é indestrutível. Isso é fantástico. Paulo realmente, ele, né, foi treinado, ele estudou, né, a lei, né, com um dos maiores doutores da lei, Gamaliel. Né, Gamaliel. Então ele aprendeu tudo que era a raiz do judaísmo. Então ele sabendo de tudo isso. E Paulo, na sua, vamos dizer assim, na forma de fazer acontecer da sua melhor forma, como ele acreditava que aquilo era o melhor, né, na defesa do judaísmo, na defesa da lei mosaica, que ele acreditava, né? Ele perseguia então os cristãos porque ele achava realmente que aquilo era simplesmente mais uma doutrina pagã que se levantava no meio do povo, né? Então Paulo, nesse momento, teve esse encontro com Jesus, e ele, essa experiência, né, trouxe para ele algo profundo. Essa quarentena de Paulo, de Saulo, essa quarentena, ele teve que ser brecado, freado, um blackout, para aí, stop. Ele foi veemente para destruir. Exatamente. Né? No caminho de Damasco, eu vou lá para destruir. No meio do caminho, ele se encontra com o Senhor. E o Senhor, ele tem que parar ali, Saulo. Ele tem que parar porque ele era um instrumento escolhido e ele conhecia a lei, mas ele não conhecia aquele que escreveu a lei. Às vezes nós conhecemos o órgão, a organização igreja, mas nós temos que conhecer aquele que estabeleceu a igreja na terra. Uma coisa assim que eu estava aqui na hora que eu estava cantando, ministrando, eu pensei, Deus nos tirou do altar da igreja, do púlpito da igreja, para que nós restabelecêssemos o nosso altar na nossa casa. verdade. Nós estamos em casa. O Senhor teve que parar Saulo para transformar ele em Paulo. E Paulo significa pequeno. Se Saulo significa aquele que foi muito desejado, que é muito esperado, Deus transforma ele num Paulo pequeno. Esse conflito que muitas vezes nós sofremos quando Deus tem que nos frear, pastor Fernando, para poder nos transformar em quem realmente Ele nos chamou e nos escolheu para ser. O propósito, eu estava escrevendo sobre propósito hoje. O nome de um judeu, ele significava o seu destino e o propósito que aquela pessoa ia ter na terra. Por exemplo, você sabe o significado do seu nome, pastor Fernando? Já pesquisei. Já pesquisou? Se você fosse judeu, você ia dar muita importância para isso, porque eles davam muita importância para isso, gente. Ou seja, quando Saulo nasceu, que vem da raiz Saul, ele é muito desejado, muito importante. E quando ele nasce de novo, gente, o novo nascimento lá de João 3, quando Jesus falou para Nicodemos nascer de novo, quando ele nasce de novo, ele ganha um novo nome. A Bíblia não fala muito sobre essa transição do nome, né? Só estabelece o nome dele como Paulo, que significa o pequeno. É muito interessante isso. Deus mudou nomes na Bíblia, de Abrão para Abraão, pai exaltado para pai de nações, de Sara para de Sarai, que era a minha princesa, para Sara, que é a princesa das nações. Deus muda o nosso nome. Essa palavra é muito tremenda, porque o nosso novo nome em Cristo nos dá o nosso destino e o propósito para que nós nascemos, pastor Fernando. É incrível, né? Isso é fantástico. E assim pensando, né, que a questão dessa mudança, né, nós olharmos
como Paulo, ele, com essa conversão, quando fala aqui no versículo que ele já pergunta: quem é, Senhor? O que queres que eu te faça? Às vezes eu faço essa pergunta: será que em momentos, em dificuldades, em momentos em que realmente nós precisamos confiar no Senhor, será que nós estamos fazendo essa pergunta ao Senhor? O que queres que eu te faça? Então, às vezes, ao invés de nós ficarmos murmurando, ou então ficarmos ali tentando resolver com a força do nosso braço, porque é comum isso, muitas vezes é do ser humano, nós tentarmos de todas as formas resolver os problemas, e muitas vezes nós só buscamos ao Senhor quando nós não temos mais nenhuma alternativa. E aí você fica debatendo até que você reconhece que somente Deus nas nossas vidas, E Paulo, de imediato, nessa conversão, porque ele estava buscando fazer a vontade de Deus segundo o conhecimento que ele tinha. Verdade. Era o conhecimento, a revelação que ele tinha. A revelação que ele tinha da palavra. Então ele estava buscando fazer a vontade do Pai. Mas quando ele recebe a presença de Jesus confronta ele naquilo que ele está fazendo. E muitas vezes Deus, Ele nos confronta naquilo que nós estamos fazendo. E será que nós temos a mesma agilidade para parar o que nós estamos fazendo? É a humildade, É a humildade. De descer, eu quero ser pequeno mesmo agora. Exatamente. O grande se manifestou para mim. E perguntar a Deus: Deus, Pai, o que queres que eu te faça? Então muitas vezes é o que nós precisamos fazer, na verdade. É parar, orar e perguntar para Deus: Deus, o que queres que eu te faça? E Paulo, é incrível como Paulo ele reage a esse chamado de imediato. Essa experiência que ele teve foi transformadora, foi algo impactante na vida dele. Esse encontro ele foi tão importante para Paulo que, na verdade, essa é a base da afirmação do apostolado. Eu dele. sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos, porém, Como é lindo, ele recebeu, ele fala... Ele era soberbo, antes arrogante, se achava tal prepotente. E quando ele se encontra com Cristo, a transformação não é só no nome, mas no caráter. Imediato, ele responde: Senhor, o que eu te faço? E é interessante porque assim, ele chega e ele fala, porque assim, eu não recebi de carne, de sangue, eu não recebi de ninguém, eu recebi do próprio Cristo. Eu recebi do próprio Cristo. Então é interessante como de imediato ele entende, ele reconhece a voz de Jesus, porque antes ele perseguia a igreja, ele perseguia Cristo, mas quando ele reconheceu que ele estava errado, será que nós temos essa mesma atitude quando nós reconhecemos que estamos errados? Deus porque nos para, Deus tem que nos parar. Um momento como esse, estamos todos parados. Todos parados, Não tem o que fazer agora. Tendo que colocar as coisas em ordem e rever algumas atitudes, rever a forma como nós falamos, a forma como nós agimos, a forma como nós trabalhamos, como nós lidamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Tudo isso é um tempo para nós perguntarmos ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Esse é um tempo, Essas atitudes de Saulo, a gente percebe que a lei, ela sempre cobrava alguma atitude da pessoa. Você tinha que fazer alguma coisa. Quantas vezes Jesus foi confrontado pelos fariseus porque eles queriam uma resposta de Jesus. E muitas vezes a resposta do Senhor é o silêncio. Quando acontece isso com Saulo, quando ele é paralisado ali pela presença de Deus, porque ele estava num caminho que não era o caminho que o Senhor tinha para ele. Quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus só falou para ele assim: ele tinha que chegar naquela cidade, ele tinha que ficar em um lugar, e lá o Senhor ia falar para ele o que ele ia fazer. E ele fica então 3 dias e 3 noites ali em Damasco, quietinho, sem se mover, porque ele perde a visão, pastor Fernando? Ele perde a visão. Deus tira a visão por um tempo, porque o Senhor precisava trabalhar, e ele fica em jejum 3 dias. Foi a quarentena de Paulo, uma das quarentenas, porque depois muitas vezes ele passou por prisões, muitas prisões, e isso é muito incrível. Se nós estamos como nação nesse tempo de paralisação, o céu não está parado.
O Senhor está trabalhando em nós, pastor Fernando. Ele está transformando a nossa visão, porque a nossa visão muitas vezes fica equivocada. Nós olhamos para a igreja como uma organização, e a igreja não é uma organização de homens, a igreja é um organismo vivo, que tem influência do céu na terra. Ela foi estabelecida por Cristo, e não depende de nós, depende dele, porque é tudo para a glória dele. A visão de Saulo precisava ser transformada nessa visão de Paulo. Por isso que o Senhor teve esse blackout, ele teve que parar, ele teve que ficar quietinho. A preocupação dele, pastor Fernando, era: o que eu tenho que fazer, Senhor? E Jesus queria mostrar para Saulo que não é o que você faz, é o que eu sou nele. Não é o que você faz, Saulo. Eu não quero que você faça, agora eu quero que você seja. Pastor Fernando, o Senhor talvez está falando isso conosco nessa hora, no Brasil e nas nações. A gente sabe fazer muita coisa bonitinha, a gente aprendeu como se fazer. E o Senhor está querendo o quê? Eu quero que vocês sejam. Essa preocupação de vocês em fazer. Agora deixa que o céu... Ficou no automático, né? Eu estava pensando nisso. Ficou no automático, na verdade. Assim, a gente já sabe o mecanismo. Você sabe fazer, sabe a hora que chega, como faz, onde entra uma música, como canta, como vai fazer, né? Então fica tudo muito prático, vamos dizer assim, né? Então é o que você está falando. E aí chega um momento como esse, chega um momento de transformação, como aconteceu na vida de Paulo, acontece nas nossas vidas. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos adequar à realidade desse momento, né? Como Paulo precisou readequar a realidade dele. Antes ele era um homem, né, rigoroso, impetuoso, que perseguia, que matava, que prendia. E de repente Paulo precisou se transformar em alguém amável, em alguém doce, em alguém que se preocupava com o próximo. Isso é interessante, isso é muito impactante, essa transformação. Por isso a importância de nós buscarmos ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Porque é o Senhor quem nos direciona através do Espírito Santo. Aleluia. É o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos instrui, é Ele quem nos capacita. Porque a obra ela não é pela força do nosso braço, não é dessa forma, mas é pelo Espírito Santo. Não é pela força, né? Não é pelo nosso entendimento, não é pelo nosso conhecimento, não é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer ajeitar algumas coisas e tenta de um jeito e tenta de outro, e a gente percebe que aquilo não está dando certo, e aí é o tempo em que muitas vezes nós paramos para buscar no Senhor. E Paulo, quando ele teve esse encontro com Deus, essa transformação, você vê a transformação dele, na vida dele, né? A forma de falar, a forma de agir, a maneira de pensar, né? A mesma igreja que ele perseguia, ele passa agora a pregar na mesma cidade em que Jesus aparece para ele. É a cidade a qual ele estava indo para prender os cristãos, para perseguir a igreja. Nessa mesma cidade, com a transformação de vida, ele prega o Evangelho. Glória a Deus. Tanto é que alguns até têm o receio, como o próprio Ananias fala: Senhor, mas este é aquele que persegue a igreja, que veio para prender, para matar. Eu vou na casa falar com ele, mas Deus fala com Ananias, né? Conforta o coração dele, fala: vai, que eu tenho muito que fazer pela vida dele. E assim é conosco. Deus tem muito para fazer por meio da minha vida, por meio da vida da pastora Aline, por meio da tua vida. Mas o que nós precisamos fazer? Parar e perguntar para o Senhor: Deus, o que queres que eu te faça? E o Senhor vai nos conduzir dessa forma. E aí nós olhamos para a vida de Paulo, o ministério dele quando se inicia. Nós vemos ali em Atos 13, 2 e 3, quando ele fala que: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E a partir daí então começa o ministério do apóstolo Paulo, começa a implantação das igrejas a qual Deus o capacitou para isso. E é assim conosco. Dos nos capacita quando nós nos dispomos a fazer pelo Senhor, a fazer pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, o meio em que nós vivemos, pastor. Nós somos ali
o Evangelho, a palavra, nós somos ali a Bíblia que a pessoa lê. Nós somos as cartas, como o próprio Cartas apóstolo vivas, né? Paulo diz, vocês são as cartas que as pessoas leem, né? Então isso por quê? Quando nós nos dispomos a buscar ao Senhor e nos dispomos a fazer conforme aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, né? E assim foi com ele, é o maior exemplo, um dos maiores exemplos que nós temos na palavra do Senhor. Escreveu praticamente metade de todo o Evangelho. Abriu praticamente aí mais de 52 igrejas, né, no início do cristianismo. Olha quantas igrejas ele implantou. E ele tinha uma forma de trabalho. Deus o capacitou de tal forma que ele tinha uma forma de trabalho fantástica. Porque primeiro ele ia na cidade, ele estabelecia, ele pregava o Evangelho, né, ele mostrava o que era a vida com Cristo. Ele mostrava o que? A própria transformação da sua própria vida, né? Aquilo que Jesus havia feito com ele demonstrava essa transformação com as pessoas. Ali ele fazia um acompanhamento com essa igreja, né? Ele edificava essa igreja para que essas pessoas não se desviassem da fé. Ele era, como ele era impetuoso na perseguição, ele se tornou impetuoso no cristianismo, né? Na proclamação do nome de Jesus, da graça. E uma coisa interessante que eu queria ressaltar, pastor Fernando, é que ele teve que perder para ganhar. É verdade. Ele fala que tudo que ele tinha conquistado antes, ele refutou como perda, por causa do conhecimento de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, que a salvação vai te custar apenas um sim. Eu quero te confessar, te professar. Aceitar Jesus é fácil, gente. Agora assumir Cristo, assumir isso na nossa conduta, no nosso caráter, vai te custar tudo. Vai me custar tudo. Então, uma frase que o Senhor tem me dado e falado muito comigo é que, sabe, o meu passado, o novo vai te custar o velho. A nova Aline, o novo Fernando, o novo Reinaldo vai nos custar o que um dia a gente foi. É verdade. Às vezes a gente fica se orgulhando das obras que a gente fez. É muito bom, é a nossa história, mas passou. Nós temos aqui agora um futuro para viver com Cristo e revelar essa nova natureza, desse novo nome que Ele nos deu através do novo nascimento para a glória do Senhor. Amém, pastor? Amém. E interessante que ele fala, né, como diz aqui em Atos, no capítulo 20, verso 22, ele fala, não considero mais a minha vida preciosa para mim. Aleluia. Ele fala, eis que agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? São tantos versículos que nós poderíamos citar. O tempo não nos permite, né, pastora Aline? Porque são tantas cartas, tantos escritos do apóstolo. Uma vida É uma vida entregue, tão devotada, né, na presença do Senhor. Mas, com certeza, em outro momento, nós podemos continuar falando do apóstolo Sim. Paulo, dando vários exemplos do seu legado do para a seu igreja. legado. E eu creio que um versículo que vamos dizer assim, que fecha, né, toda a história do apóstolo Paulo é o 2 Timóteo 4:7, que diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Isso da mesma forma que foi para o apóstolo Paulo, é para a minha vida, é para a vida da pastora Aline, Aleluia. é para a tua vida também. Que você possa colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Que você possa buscar em Deus a solução para os teus problemas.
porque somente por meio de Jesus Cristo, o único verdadeiro Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e hoje Ele está sentado à direita de Deus. Esse Jesus que abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ter esse livre acesso a Deus. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração agora. Nós estamos encerrando. Quero lembrar você que esse vídeo vai estar disponível depois no YouTube, tá? Deixa a tua curtida lá, o teu comentário, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora e encerrar com um louvor. Que você fique debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor, e entregando a Ti este momento, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, porque tudo o que fazemos, ó Pai, é para a honra e glória e louvor e a adoração do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra ela possa ter caído em corações frutíferos, em terra fértil, ó Pai. Que essa palavra possa dar frutos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos, pedindo que o Senhor alcance a cada um dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor da vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir neste momento, venha nos conduzir e nos instruir, nos capacitar a fazermos tudo aquilo, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor amado, trazer a alegria no coração de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Porque nós sabemos que este mundo, ó Pai, ele pode trazer uma tranquilidade momentânea. Porque muitas vezes pessoas se prendem e se apegam em finanças, em bens, coisas materiais, ó Pai, coisas corruptíveis, ó. Mas nós sabemos que somente a paz eterna que excede todo entendimento, vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti e entregamos a Ti todo louvor e adoração, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Fique conosco louvando agora, em nome de Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo o meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a Tua fidelidade não acabou. Oh, profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo
debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer que o fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer o fim. Que a tua fidelidade não acabou. Deus te abençoe. A fidelidade do Senhor está sobre nós. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Deus Fernando. abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, Amém. Reinaldo. Deus abençoe. Deus Glória abençoe a Deus. igreja do Senhor, a mídia que está aqui Amém. atrás de nós. Glória Deus a Deus. abençoe. Varão Sem eles a valoroso. gente não poderia estar fazendo essa live. Que Deus abençoe um pedacinho do nosso coração nessa live para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Deus abençoe. Deus abençoe.